Salve galera, tudo bom? Meu nome é Rafael de Toledo Pedroso e vocês estão ouvindo o Ouvido Pensante, que é o meu programa de conversas / entrevistas com diferentes figuras da música experimental, da arte sonora e desses universos relacionados no Brasil. Hoje vocês vão ouvir a conversa que eu tive com Rômulo Alexis, músico, improvisador, artista visual, autor, educador, enfim, figura múltipla aí desse universo da arte experimental, da música improvisada no Brasil. O Rômulo foi muito querido, a gente teve uma ótima conversa. Eu realmente gosto quando eu posso conversar com pessoas dessa área, que é o intuito desse programa, né? E poder entrar em, enfim, algumas perguntas um pouco mais lúdicas, além de também ouvir um pouquinho sobre a trajetória das pessoas. É uma coisa que me interessa bastante, entender como elas acabaram nesse contexto da música improvisada, da arte experimental. E definitivamente essa conversa com o Rômulo iluminou bastante sobre esses assuntos, então quero agradecer a ele aí pela participação também. Esse é o primeiro episódio do programa e eu já pensei em várias maneiras de melhorar ele tecnicamente. Então eu sei que a qualidade da conversa não é das melhores, mas eu entendo que dá pra entender tudo também. E pode crer que, enfim, os próximos episódios a qualidade técnica já estará superior, né? Vamos levando uma coisa de cada vez. Eu ainda achei que essa foi uma conversa muito boa e eu quero que vocês possam escutá-la. Eu acho que ela é bem pertinente e ela é bem legal. Então, isso aí, galera. Esse é o Ouvido Pensante. Fiquem agora com a minha conversa com o grande Rômulo Alexis. Cara, eu queria começar te perguntando como é que está sendo o seu ano de 2024. Uma pergunta bem geral mesmo. Bom, o meu ano, 2024. Cara, acho que esse foi o primeiro ano fora do contexto das questões da pandemia, né? Então, para mim foi um ano super marcante em vários sentidos pessoais e profissionais, muito produtivo mesmo, assim, como há tempos não vinha sendo, né? Pelos contextos que eu já citei aí de restrições, né? Sim. Mas eu realizei bastante coisa. Eu fiz uma mostra no centro da Terra, né? Sim, e eu sei. Eu chamei de Cosmofonia, né? A convite do Alexandre Matias. Eu curei e toquei 4 noites lá. Fiz bastante coisa com Rádio Diáspora também, Sesc. A gente fez alguns shows bem... Lançamos o Boemia esse ano e também fizemos cine concerto pro Sesc Campo Limpo, fazendo o Space is the Place, do Sun Ra, né? Uhum. O filme da Exploitation, Sci-Fi. E também fiz eu trabalho com produção também, né? Sou produtor também, além de pesquisador e artista, né? E aí eu coproduzi uma mostra no Sesc Pompeia, que foi muito legal também, foi o Periferias Afro-Experimentais, foi a segunda edição desse projeto. E terminei o ano defendendo meu mestrado, que é sobre... Foi há poucos dias atrás, né? Inclusive a defesa dele, né? Há poucos, sim, há menos de uma semana. Eu pergunto, mas eu já sei muito do que você vai falar, mas eu quero ter um feeling de como está sendo o seu ano, até, né, uma questão assim, tipo, emocional, pô, se está sendo bom, se está sendo ruim, isso faz uma diferença. Sim, tá sendo incrível. Que bom, eu fico muito feliz. Tá sendo um ano super marcante mesmo. Né? E você tá falando de São Paulo? Eu moro em São Paulo, Uhum. Eu moro e trabalho, aqui é minha base de vida e de profissional também é São Paulo, capital. E você sempre morou em São Paulo? Cara, eu sou nascido em Mogi das Cruzes, que é 60 minutos daqui. Uhum. Mas eu sempre atuei em São Paulo, assim. Na verdade, eu comecei minha vida profissional em Mogi, artística, né? Tive bandas lá e tocava muito no circuito da Unesp, com uma banda chamada Decibelic, que era uma banda
inspirada no Funkadelic. Legal. E a gente fazia bastante coisa. Já um jazz rock, um funk rock meio experimental já. E isso você tinha, assim, que idade, ou você estava em que momento da sua vida, mas para eu dar uma contextualizada? Isso foi no final dos anos 90. Tá. Eu tinha menos de 20 anos aí nesse período. E Mogi é uma cidade o quê? Tem uns 500.000 de habitantes, eu vou chutar, uma coisa assim? Cara, é uma cidade grande, acho que tem um pouco mais. Eu realmente não sei, faz tempo que eu não moro lá. Mas é uma. Mogi das Cruzes é caminho do litoral de São Paulo, e ali é o Cinturão Verde, né? Ali é uma região muito agrícola, rural em algum sentido. É perto de Suzano, né, boa. ali. Isso, exato. Suzano já é um polo mais industrial, assim, mas também tem bastante área de cultivo, muita imigração japonesa naquela região, né? Sim. Interessante. E você ficou em Mogi até quanto tempo? Até ter mais ou menos que idade? Ou... Eu saí de Mogi, eu devia ter uns 22 anos. Aí eu mudei para São Paulo, e isso foi em 2003. E tô aqui desde então, vivendo aqui. E você sentiu uma ansiedade para sair de Mogi, tendo São Paulo ali perto, como artista, ou como criador cultural, realizador, entidade criativa? Como é que eram esses anos iniciais em uma cidade um pouco menor? Porque eu também já vivi em cidades, né, fora da capital, inclusive hoje em dia eu estou em Petrópolis, próximo do Rio, mas eu sei que pode ser um ambiente às vezes um pouco mais inóspito, um pouco mais desmoralizante, especialmente para um artista novo. Então fico curioso de ouvir assim de você, se você já estava muito ansioso para ir para a capital, ou se, enfim, você se sentia bem naquela cena também, porque tem gente que às vezes se sente tão bem que nem quer sair, né? Fica ali meio que vivendo aquela cena da cidade um pouco menor a vida inteira. E isso é ok também, né? É uma trajetória. Não, eu não fui motivado por nenhum tipo de pulsão, assim, pra sair de Mogi. Na verdade, a pulsão mais foi por... Eu não tinha muitas conexões em Mogi, assim, afetivas mesmo, tal. Tava num momento de querer conhecer outras coisas. E eu sempre trabalhei em São Paulo, sempre quis fazer coisas aqui. Então já era um fluxo meio... eu já morava, já atuava em São Paulo, né, quando eu me mudei para cá. Então, você não era estranho a São Paulo nem nada, né? Não, já tinha conexões, já tinha conexões profissionais e afetivas mesmo. Então, sim. Foi um movimento meio natural e Mogi realmente não tem uma... A cena de Mogi, nessa época, né, começando nos 2000, era muito voltada para o rock, assim, aquele rock, hard rock, assim, uma coisa que eu não me identificava muito. Tinha uma cena de reggae também, que era interessante. Eu lembro que em Mogi eu tinha uns artistas que eles eram muito próximos do Itamar Assunção, e o Itamar costumava ir para Mogi. Então, tinha uma coisa acontecendo lá, mas eu realmente não me conectava muito, uma vez que eu já tinha conexões aqui em São Paulo, né, que era uma coisa que era muito mais produtiva, até em termos de grana mesmo. Claro, eu imagino. Ainda mais em questão de cena cultural, né, ou produção cultural. Eu imagino que São Paulo devia ter oportunidades, né, que chamavam muito mais atenção. E como é que se deu o teu primeiro contato com a música? É uma coisa que veio de família? Tipo, já tinha alguém que tocava, discos que iam te influenciar depois? Como é que veio, assim, essa tua descoberta? Porque até você falou que em Mogi mesmo você já tinha uma banda inspirada em Funkadelic, né, por exemplo. Cara, a minha família, eu tive, né, só um tio, o irmão do meu pai que era músico, mas ele não morava em Mogi, morava no sul de Minas, tal, na cidade onde meu pai nasceu, né? E esse meu tio tocava acordeon. Lembro de muito criança ver ele tocando assim, mas não que isso tenha sido um grande catalisador assim, dos meus processos. Eu acho que o que mais contribuiu foi a cultura de ouvir música em casa. Eu tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão mais velhos, né, a Rosicléia e o Robinson, e ambos sempre ouviram muita música. Minha mãe também estava o dia inteiro com o rádio ligado em casa, cantarolando.
uma família comum, assim, uma família negra. Meu pai trabalhava na Furnas, né, na companhia de energia aí do Rio, e ele tinha um emprego que era meio Homer Simpson, assim, ficava numa sala cheia de máquinas. Apertando um botão, né? Tinha que ficar controlando os relógios de energia, alguma coisa assim. E a gente era uma família classe média negra, né? Eu não sou uma pessoa que viveu em favela, nem tive esse tipo de vivência de gueto, assim. A gente cresceu com condições, assim, e meu pai comprava muitos livros e meus irmãos compravam muitos discos. Mas teve uma coisa marcante que foi interessante, que quando eu tinha acho que uns 8 para 9 anos, meu irmão mais velho tinha muita locadora de vídeo, né? Nessa época, anos 90. Final dos 80, começo dos 90. E aí meu irmão mais velho, ele fez carteirinha numa locadora de vinis. Olha lugar só. que alugava discos de vinis. Uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum, assim, tinha lá em Mogi. E aí eu lembro que ele me deu a carteirinha em uma época que ele já não estava com muito tempo e tal, e aí eu fiquei com essa carteirinha e eu ia toda semana lá alugar vinis, de coisas que eu nunca tinha ouvido, assim, eu alugava pela capa, via uma capa interessante, alugava. Então comecei a ter essa... E o que você descobriu de legal, de assim, música, assim, na locadora de vinil? Você lembra de algum disco que te chamou a atenção pela capa, ou que você ouviu essa época? Pink Floyd foi o disco que me chamou a atenção pela capa. Muitos discos de samba também, mas não teve também não teve nenhum marco, assim, mas acho que a coisa que eu mais me lembro dessas sensações de escuta foi quando eu peguei um disco de jazz, tipo Glenn Miller, assim. E para mim parecia que era a minha sensação muito viva, era que eram várias rádios ligadas ao mesmo tempo, assim. Eu não conseguia separar, né, os instrumentos e não conhecia a linguagem mesmo, né, era muito estranho. Mas logo depois eu comecei a tocar numa fanfarra na escola, comecei a tocar corneta. E aí essas coisas, fui dominando, conhecendo, né, a linguagem de sopro também, fui me interessando. Mas acho que essa loja de vinis e a experiência no São Paulo foram, acho que, as primeiras experiências, de fato, com música, assim, né? Tanto como ouvinte quanto executante, né? Certo. Pô, mas legal. E o trompete vem daí também? Porque eu sei que muitas vezes as pessoas que tocam trompete, né, aprendem em banda ou em fanfarra, enfim, algum contexto, às vezes, do tipo, né, que tem um sopro ali dedicado, alguma coisa assim. Ou como que você encontra esse teu contato com o instrumento do trompete? Cara, a primeira experiência foi essa, né, na fanfarra, sopro. Isso durou, sei lá, dos 9 aos 11, acho que foram 2 anos que eu fiz. E eu nem era uma pessoa muito dedicada, de fato. Assim, era uma criança, né? Tinha outras pulsões ali. E aí eu fiquei... Depois dos 11 eu não toquei mais, assim, em sopro. Eu comecei a cantar, na verdade. Eu era vocalista dessas bandas que participava em Mogi. Em 2000... Quando eu tinha uns 16, comecei a ser vocalista. Aí comecei a fazer coral também. Gostava muito, assim. E aí eu fiquei nesse processo de cantor, né? Até quando eu me mudei para São Paulo, assim. Essa banda que eu tive durou muitos anos, assim, durou quase uns 10 anos. E quando eu mudei para São Paulo, a galera começou a tocar aqui também com mais frequência e tal. Só que aí foram mudando alguns... Enfim, a gente foi saturando, né, dessa experiência longa e tal de banda. E a banda meio acabou. E aí eu comecei a procurar bandas aqui em São Paulo para participar, conhecer pessoas e tal. E essa tua experiência mudando pra... Ninguém queria vocalista, é isso? Ninguém queria saber de vocalistas nessa época. Tava uma onda aqui em São Paulo de a galera descobrindo jazz, e muito acesso à internet, CD pirata, né? Então tava toda uma onda aqui de que todo lugar que você ia, o pessoal tava tocando Cantaloupe Island, do Herbie Hancock, assim. Então, e tava uma coisa muito de música instrumental, de jazz fusion também, muito forte. E aí eu falei, pô, vou ter que aprender a tocar um instrumento, né, pra poder seguir tocando, né? Sim. E aí eu morava com um amigo que ele tinha uma corneta em casa.
E aí, às vezes, eu pegava a corneta pra zoar, assim, e eu percebi que eu tinha uma puta desenvoltura, assim, pra soprar tal. Muito fácil. Era muito fácil pra mim soprar a corneta e criar, pensar criativamente com elas. Uhum. E aí eu juntei uma grana tal, só que eu tava pedindo comprar um saxofone, né? Juntei uma grana que eu achava que era boa, assim. Aí eu fui numa loja, assim, acho que na. Primeiro eu fui na Teodoro, depois eu fui no Centrão, aqui na Santa Ifigênia, no Paissandu. Tem muitas lojas de instrumentos de sopro ali. E aí a grana que eu tinha, o saxofone mais barato, assim, o mais. E fui em várias lojas, né? O saxofone mais barato que eu vi pra comprar era tipo R$ 1.000. E eu tinha 300. E aí eu fiquei Infelizmente o super sax é frustrado, caro, assim, né? caríssimo, assim, eu não tinha ideia. Eu fiquei meio frustrado, tava assim, então comprar alguma coisa mesmo assim. Aí comprei o trompete e comecei a desenrolar, assim, o entrosamento com o instrumento, assim, de uma forma bem orgânica mesmo, então. E aí já veio em um outro momento da sua vida completamente diferente, né, do da fanfarra, mas possivelmente, né, você ainda tinha algum tipo de, né, essa desenvoltura que você falou que você sentiu com a corneta, pode, né, ter vindo um pouco de você já ter tido alguma familiaridade com o sopro antes, né, não sei também. Certamente, certamente, sem dúvida. É interessante como às vezes a gente na nossa percepção, né, vê tudo como e aconteceu e não consegue ver o passo a passo, né, o lento desenrolar que alguma coisa tem Aham. durante os anos. Eu acho muito legal quando a gente consegue olhar para trás também e perceber, né, como uma coisa que às vezes pareceu repentina na nossa vida já estava se desenrolando ali há um tempão. Era só uma questão de Sim, sim. tempo e de encontrar. E De então oportunidade, né? também, claro. E aí você chega em São Paulo, então, e qual é o teu pensamento lá, assim? Porque você cursou História, correto? Pode me corrigir se eu errar com alguma coisa, viu? Sim, minha graduação foi História, E, mas antes disso, essa época que eu mudei para São Paulo, eu tava muito engajado em tentar estudar na ECA Artes Visuais, na verdade. uhum, Eu, tá, tava, eu tinha eu trabalhava, né, com artes visuais, assim, fazia pinturas, fazia grafite, tinha todo um trânsito, assim, nesse meio, vendia pinturas, vendia desenhos, vendia quadros, trabalhei muito para a indústria da moda, assim, fazendo estampa, criando estampas e desenhando e tal. legal. Isso daí Eu eu tenho, não inclusive, tinha ideia mesmo. inclusive uma coisa que eu não divulgo muito, que também eu já não faço mais, né? Sim. Mas eu cheguei a publicar até uma história em quadrinhos, tal, de Eu vi em 50 páginas, assim. alguma bio sua, né, que eu encontrei em diferentes Uhum. sites, listava, e eu ia inclusive perguntar mais sobre isso, mas enfim, pode continuar o teu raciocínio, depois a gente pula nisso. Sim, sim. Então, só para dizer que nessa época eu tava respondendo, você colocou, né, eu estava muito engajado em estudar na ECA, na USP e tal. Uhum. Só que aí eu sempre passava para a segunda fase e na segunda fase eu, sei lá, estava sempre na lista de chamada, na lista de espera e nunca entrava, assim. Isso aconteceu uns 3 anos seguidos, aí eu desencanei e acabei indo cursar História, assim. Eu já estava com quase 30, né, e falei, não, preciso ter um Sim. curso superior e tal, né. Mas Só que, curiosamente, eu, em diga, vez de diga. testar na ECA, eu fui testar numa universidade que é tipo uma prima da PUC, assim, uma Uhum. universidade católica em São Paulo e tal. E acabei fazendo história lá, assim, a graduação foi essa. Mas nessa época eu estava muito engajado nesse momento, nessa. Uma coisa que eu já trabalhava, né? Era o que me sustentava, era esses trabalhos com artes visuais. Assim. Então, Sim. estava Mas eu tentando acho muito uma interessante. carreira por aí. Eu acho muito interessante você ter se graduado em história, porque eu acho que hoje em dia fica bem claro, né, para quem acompanha a tua pesquisa e acompanha o teu trabalho, como tem uma veia, né, não em tudo, claro, mas em muitas das suas pesquisas tem uma coisa histórica, né? Existe uma questão ali, às vezes, seja de pesquisa, de retrato, enfim, né? Uhum. Varia muito, mas até porque os seus trabalhos variam de mídia e tudo, mas tem Sim. definitivamente uma presença, um peso, vamos botar assim, histórico muito grande. E eu queria até te perguntar, cadê?
o quanto você acha que a sua formação em história contribuiu, se você acha que ela contribui hoje em dia para a tua prática musical e artística, e o quanto ela influencia, eu ficaria curioso em ouvir. Uhum. Eu acho que todo mundo deveria estudar história em algum momento da vida, assim, porque eu acho que é uma coisa que dá uma dimensão bem ampla dos processos, né? Daquilo que a gente acha que são as lógicas da sociedade, são todas arquiteturas, né? É tudo pensado nesse nosso mundo racional cartesiano, né? Sim. Somente as coisas que se relacionam com a economia política e tudo mais. Realmente, para mim, contribuiu de forma bem consistente, assim. Essa vivência, né, acadêmica de história. Eu não me considero um historiador de fato, assim, né, stricto sensu, porque eu acho também essas especialidades têm bastante vícios também, assim, né? Sim. Sou bastante crítico também em relação a essa ênfase só acadêmica, que eu acho que, na verdade, o que contribui é o modo como a gente se relaciona com essas informações, né? Com essas formações e com as trocas, né? Isso está além da academia, né? Então, mas realmente é uma grande contribuição em termos de leituras, né? De acesso a pensadores, pensadoras, tal. Isso realmente contribui, assim, para as minhas práticas, para as minhas reflexões, né? Eu tento ver as coisas dentro de um panorama um pouco mais ampliado, assim. Definitivamente, eu acho que eu concordo que você disse que todo mundo deveria estudar história uma vez na vida, especialmente no Brasil, né? Especialmente, eu acho que ainda em países, em colônias, né? Eu acho que, assim, a gente não se pode dar o luxo de não estudar história, né? Eu acho que deveria ser um direito das pessoas também ter esse acesso a essas informações. Sim, deveria ser um curso livre, né? Sim, gratuito em qualquer instituição, assim. Eu concordo. Mas eu acho interessante, porque por mais claro, e eu entendo você falar, né, eu não me considero um historiador, e enfim, né, eu entendo porque você diz isso, mas eu vejo muito de um historiador nas suas obras, e no melhor sentido dessa palavra, porque eu sei que essa palavra pode ter um cunho, né, meio negativo, mas não, no melhor sentido, assim, de realmente trazer um pouco da história ali dentro da sua expressão, dentro do conceito, e é uma coisa que eu acho que traz que é um diferencial, né, do teu trabalho dentro do panorama da música experimental brasileira. E até quando eu fui pesquisar tua carreira mais a fundo, acho que eu consegui entender o que era essa relação que eu tinha vindo dessas pesquisas. E eu até queria te perguntar, em relação, e eu não sei nem exatamente como frasear essa pergunta, mas vou tentar do melhor jeito. Eu vejo as artes experimentais, especialmente música experimental no Brasil, muito atrelada à área acadêmica, e eu me pergunto se ela pode existir além da academia. Eu não sei se esse é o melhor jeito de colocar, mas eu acho que talvez você esteja entendendo a minha indagação, o quanto ela precisa da academia para existir, e como uma pessoa que é da área, tanto da música experimental, também da área acadêmica, mas eu não te vejo como um academicista, no sentido, mesmo que você estava defendendo a tua tese agora, mas no sentido mais pesado da palavra, eu queria saber, assim, a tua opinião acerca disso. Não sei se deu para ficar claro. Se a música experimental pode existir fora dessa relação com a academia. Cara, eu acho que ela existe, na verdade, mas acho que ela é entendida de outras formas, assim. Eu acho que a música experimental ela é muito pautada pelo discurso dos seus autores, né? Isso desde Cage, desde Pierre Schaeffer, né? House, todos esses autores escreveram sobre seus próprios processos e tem uma dimensão dessa relação com a recepção, né? Que ela é muito orientada pelos seus autores sobre as suas próprias obras, né? Então, ela tem um caráter discursivo, assim, né? Muito em primeiro plano, assim. Eu posso pegar uma casca de ovo e ficar tocando ela e
E se eu não criar uma narrativa sobre isso, pode ser entendido como qualquer coisa, como Sim. performance, como esquizofrenia. Sim. Mas o que diferencia essa relação com a recepção é a forma como esses autores falam sobre o processo deles e como eles vão ilustrar essa pérola, né? Através do discurso, né? É uma música completamente independente do discurso, a música experimental. A narrativa oficial da música experimental, né? Que é algo que eu discuto um pouco no meu mestrado, né? Que eu discuti um pouco. E qual que é a minha percepção, né? Que existe experimentalismo em quase todos os processos criativos com som, só que através do discurso a música experimental se torna essa relação mais evidente, assim, ou ela inventa, né, essa relação, essa narrativa do experimentalismo, né? Uhum. E essa relação, por ela ser discursiva, ela está completamente conectada com o ambiente institucional acadêmico. Sim. A própria música de concerto, ela também, né? Ela criou uma narrativa sobre ela mesma. A eletroacústica, talvez, também. A eletroacústica também, está na mesma tradição da música das instituições, né? E só que eu vejo o experimentalismo, tenho aprendido a ver o experimentalismo muito além dessa relação de discurso, assim. Sim. Eu gosto muito de comparar duas experiências de música são bem tradicionais, assim, a gente pensar, assim, né? Por exemplo, a recepção, né? Por exemplo, né? Você vai assistir um concerto numa sala, né, fechada, que é totalmente pensada acusticamente, para você ouvir tudo ali e tal, de um modo muito perspectivo, né? A gente fica num lugar fixo e o som chega pra gente pelas fenomenologias da física acústica desde um ponto muito... Ele cria uma seta para você, né? Se você está vendo o lugar que você sentou, você vai ter uma sonoridade específica o tempo inteiro. E essa é uma experiência de escuta conservadora, né? E aí eu gosto de comparar essa experiência de escuta com a experiência de você ver uma escola de samba na rua, desfilando, assim. Porque ali o seu corpo não... A não ser que você fique numa arquibancada parado, que é uma coisa muito rara de acontecer, quem vai ver desfile, você pode mobilizar a sua escuta para diferentes lugares, assim. Uhum. Por exemplo, se você está na calçada e a escola de samba passa por você tem um desfile de timbres, assim, diversos, assim. Só vai ter isso se movimentando junto com a escola de samba, né? Se você quiser ficar perto dos agogôs, você não vai ouvir os surdos. Se você ficar lá perto dos surdos, você não vai ouvir os agogôs lá longe, assim. Você pode ficar perto da bateria e só ouvir a bateria, ou você pode ficar perto do carro de som e ouvir os cantores. Então, você tem toda essa dimensão, que para mim é uma dimensão da recepção totalmente experimental, assim, né? Você vai experimentar ali e vai ter diferentes relações acústicas de acordo com a rua que a escola vai passar, de como aquilo vai reverberar no espaço. Uhum. Então tem diversas dimensões aí que também são radicalmente experimentais. Sem falar nas tradições de invenção de instrumentos, de adaptação de instrumentos, que sempre fez parte das culturas populares também, o que o campo mais hegemônico vai chamar de luthieria experimental, né? Vai dar esse nome, mas toda luthieria, quando ela surge, ela é experimental, né? Ela é um experimento. Então, para mim, o experimental está muito em várias dimensões da experiência, só que o discurso sobre ele é um discurso viciado e também é um discurso de poder, né? Que faz com que esse nicho de privilégio, né, eles consigam concorrer a becas, a bolsas, a participar de residências, eles conseguem acessar um orçamento dedicado para a música hegemônica, né? Uhum. E esses outros corpos e esses outros experimentalistas populares não acessam. Acaba acontecendo um tipo de gatekeeping, né? Um tipo de proteção, né? De segurar uma barreira de entrada, né? Através do... É uma reserva de mercado. Uma reserva de mercado. Falando em termos de economia, política, é uma reserva de mercado. Mas é interessante, eu concordo com a tua resposta, assim, também, né? Não que seja uma coisa de concordar ou não, mas eu também
Eu acho que o experimentalismo, né, ele está presente, enfim, em muitas áreas. Você vê o funk brasileiro hoje em dia e, enfim, Sim, é difícil dizer que ele não é experimental em, né, diversas sim. características, diversos jeitos diferentes. Desde do pensar ele, da premissa dele, até a execução do baile, enfim, também entrando nessa A, parte re- performática. sim, a relação dos corpos com esses sons, né? Sim. Se experimenta muito mais o som no corpo na música popular do que na música de concerto. Sim, A música de concerto definitivamente. só dá espaço para escuta, só dá espaço para escuta. As pessoas Essas esquecem músicas, da relação experimentalismo delas, física do som, né? exato, psicofísica. E essas outras dimensões do som são muito mais experimentais, de fato, assim, em termos fenomenológicos mesmo, assim, Sim. experimentos de descoberta, né? Tanto que, né, às vezes muito da música experimental às vezes se desdobra para performance sonora ou qualquer terminologia, mas exatamente essas explorações um pouco mais físicas, um pouco mais, né, que desdobram outros sentidos além de só a escuta, trabalham as outras dimensões do som, são definitivamente os mais interessantes, na minha opinião, que você encontra por essas áreas. E Sim. eu queria. Eu Diga, diga. acho que acho que as duas dimensões, elas são potentes, interessantes, assim, né? Para mim, o que eu acho problemático é o campo discursivo em relação a elas, né? Tem um campo de hegemonia mesmo, né? De hegemonia da tradição eurocêntrica mesmo, né? Sim. Nesses discursos, né? Que é Isso até eu acho que é a coisa problemática. Agora, Diga, diga. Não, é isso que eu acho problemático, na verdade. O campo da sensação do público, eu acho que é totalmente legítimo, mas não dá para achar que eles são inocentes e que não tem um arranjo sendo colocado nesses discursos, né? Sim, claro. E eu ia até te Uhum. perguntar, entrando nessa parte do discurso, mas até o termo sei lá, o gênero, o free jazz, se tornou um espaço de disputa, não? Em questão assim de debates acadêmicos. Eu sei muito pouco, não estou falando, mas eu queria que você entrasse um pouco nisso, porque eu vi ele sendo talvez resgatado. Eu não sei exatamente. Você vai poder dizer muito melhor do que eu. Cara, o free jazz, ele aconteceu, né, na época dele, nos anos 60, 70. Depois ele amargou um ostracismo, assim, monumental de décadas. Ele renasceu com a internet, né? Uhum. O free jazz volta a ser relevante a partir dos anos 95 em diante, assim, com o YouTube, né? Onde essa quantidade, o movimento dos blogs dos anos 2000, né? Sim. A pirataria de CD, todo esse processo que faz o free jazz ter uma sobrevida, assim, porque ele era uma coisa completamente... Os músicos de free jazz norte-americanos, muitos morreram de fome, assim. Uhum. Muitos morreram à míngua, sem ter nenhum retorno econômico do seu trabalho. O grande mercado, né, para os jazzistas norte-americanos é a Europa, né, onde eles são melhores tratados de forma melhor, tradicionalmente, desde os anos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Europa, principalmente a França, virou um berço do jazz, assim. E é onde muitos desses músicos afro-norte-americanos iam saber o que é dignidade profissional, assim. E os Estados Sim. Unidos sempre foi um terreno bem violento, né? Então, e o free jazz volta nessa sobrevida, assim. Eu acho bem interessante esse processo, assim. E pensar, né, como que os meios, né, também vão determinando a circulação dessas linguagens. Né? E lá nos anos 60, 70, o free jazz ele foi assimilado pela Europa naquilo que a gente chama de improvisação livre hoje em dia, né? Sim, eu ia perguntar exatamente se não existe um tipo de cooptação europeia do free jazz, assim, quando ele começa, né, a circular mais lá. Uhum. Na verdade, teve também uma disputa, né? Tem
quem fala bastante sobre isso é o George Lewis, né, do trombonista e pesquisador da ACM e tal. Ele tem um artigo que ele vai analisar um show que teve um dos únicos shows e discos, né? Existe um disco gravado desse show, que é do Lester Bowie, que é das poucas ocasiões em que se juntaram músicos norte-americanos e músicos europeus no mesmo grupo, assim, para fazer uma improvisação coletiva. E aí ele vai comentar nesse artigo, acho que chama Getting to Know You, alguma coisa assim, do George Lewis. Ele vai comentar como, na leitura dele, né, todo o discurso daquilo que se chamava inicialmente de free jazz europeu e depois vai ser chamado de free improvisation, de como esse discurso foi sendo criado também para realizar aquilo que a gente estava falando agora, uma reserva de mercado para os músicos europeus nos seus países, né? Sim. Porque o que acontecia? O público europeu queria ver músicos negros norte-americanos tocando jazz, eu queria ver músicos brancos tocando jazz, músicos europeus. Então a free improvisation, ela vai sendo, não de modo intencional, né, mas de modo orgânico, ela vai sendo desenvolvida numa diferenciação do que era os códigos do free jazz, que era a parte rítmica muito intensa, assim, né, a relação com os temas, tal. Então eles vão esteticamente vão criando outra linguagem, mas que é diretamente vinculada ao free jazz, assim, né? É um desdobramento, assim. Faz parte, né, dos trânsitos da cultura, né, esse tipo de fenômeno, assim, principalmente em relação ao mercado. Mas é definitivamente interessante, né, como você falou, o free jazz ele acaba sendo resgatado, e essa disputa também, né, acaba sendo resgatada, essa diferenciação, enfim. Eu já puxando aí para falar um pouquinho sobre a Rádio Diáspora. Como é que você conheceu o Wagner? Como é que surge esse encontro, essa ideia de formar um duo, de tocar juntos? Eu, de 2011 em diante, aqui em São Paulo, eu, mas outros amigos aqui, o Rubens Akira, Luiz Galvão, o Thiago Salas, o Márcio Gibson e o Cadós Sanches, né, a gente encabeçou o que foi o circuito de improvisação livre aqui em São Paulo, né, muito influenciados pelos trânsitos, né, de artistas europeus vindo para cá, e também pela atuação do Abaetetuba, né, aqui em São Paulo, o Antônio Panda Janfrati, o Thomas Horner, e o Iedo Gibson, né, que mora na Europa tem quase 20 anos já também. Eles, como praticantes de improvisação livre, começaram também a convidar outros artistas, e aí, nos anos que o Juliano Gentili, né, guitarrista e produtor, trabalhava no Centro Cultural São Paulo, ele começou a facilitar a vinda desses artistas. E esses artistas começaram a dar muitos workshops aqui em São Paulo, workshops de práticas de improvisação conduzida. E aí, em 2011, teve um workshop com a Chefa Alonso, né, que ela é espanhola e tal, e ela deu uma oficina de conduction, né, que é um método de improvisação sob regência, do Butch Morris, né, do norte-americano, e nesse workshop, que foi de 3 dias e terminava com um concerto, né, muita gente que tocava música experimental e improvisada aqui em São Paulo se conheceu, assim. Eu conheci todos esses que eu citei, né, com os quais depois a gente ficou tão animado com essa experiência que a gente pensou, vamos fazer um circuito aí pra gente tocar e tal. E aí, das pessoas do circuito era o Luiz Galvão, né, guitarrista do da Nomad Orquestra, do Gealos também, aqui de Santo André. E o Luiz, a gente super se entrosou, ficou super amigo, começou a tocar, a improvisar muito. Só que ambos muito apaixonados por música preta, né? Sim. Jazz, funk. E aí a gente, vamos fazer uma banda aí pra gente curtir um pouco, tocar esses sons e tal.
E aí, numa dessas tentativas, né, tinha uma vocalista também, que era a Dena Souza, o Luiz, que tocava também com o Baquimbuta, né, o rapper aqui de Santo André, ele chamou o Wagner, que também tocava com bar, toca com bar até hoje, os dois, inclusive, tocam com bar até hoje, a gente tentar fazer um intro, na verdade nem era intro, a gente pegou umas músicas para tocar, vamos pro estúdio para sacar, para se divertir, para curtir, para quem sabe fazer um projeto. E não foi uma coisa que fluiu assim, porque tempo e disposição mesmo, né? Era mais um lazer nesse lugar mesmo. E a gente não se dedicou muito, mas aí que eu conheci o Wagner e tal. E aí, por curiosidade, eu e o Wagner, a gente morava muito perto, assim. A gente morava, tipo, a 3 quilômetros de distância um da casa do outro. E aí ele começou a me pilhar para colar na casa dele, para fazer um som. Ele estava também, né, conhecendo esse ambiente da música do free jazz, da música experimental, da improvisação livre. Ele estava interessado em praticar um pouco. Aí ele me chamou. Cola em casa um dia para gente fazer um som e tal. Tô querendo conhecer. Ele conhecia bem pouco, assim, né? O Wagner vem uma tradição de tocar em igreja, e tocar rock, tocar com a galera do rap também. E aí eu comecei a colar na casa dele, depois ele insistiu bastante, assim, porque eu também estava bem pegado de coisas. Mas aí foi super legal, começou super, também, num processo super laboratorial, sem pretensões, assim, também. Mas a gente se entrosou logo de cara, assim, em fazer som, só os dois, assim. Foi muito interessante. Começou assim, de uma forma espontânea. Legal. Foi um projeto pensado. Tem esse aspecto, acho que de alguma forma vocês mantêm essa espontaneidade pelo menos, né, num aspecto criativo, ouvindo de fora, melhor dizendo, é o que parece, assim, sempre parece uma coisa natural. Nunca parece que os sons são muito, ou as junções, os improvisos, enfim, né? Mesmo o improviso, às vezes você sente que ele pode ser um pouco rígido, ou às vezes muito cerebral, muito pensado, e não tanto espontâneo. E o trabalho da rádio eu sempre acho que tem uma característica espontânea muito gostosa, assim, de se ouvir. E eu ia perguntar para você, então, o Boemia é um disco muito influenciado pelo Rio de Janeiro. Como é que é a sua relação com o RJ nesse sentido? Ou de onde que vem? Se às vezes veio mais do Wagner também, enfim. Eu adoro o Rio. Eu até tentei em prestar o doutorado aí, para viver um pouco aí. Não deu, mas quem sabe em algum outro momento. Mas a minha relação com o Rio é uma relação turística, assim. Mas já do Wagner, não. Eu costumo brincar que o Boemia é um disco do Wagner onde eu participo. Assim, ele propôs todo o estudo ali. E tem todo um histórico pessoal dele, né? Porque o disco que a gente se inspira ali, que a gente manipula, no caso, né? Da maioria das músicas, é um disco que o pai do Wagner ouvia muito. Certo. Então tem toda uma escuta de infância. O Wagner tem parentes no Rio, inclusive ele está no Rio até, inclusive sentia todo. Ele tá, sempre que ele pode, ele está por aí no Rio. Mas o processo disso foi muito interessante, porque ele fez as colagens, né? Ele recortou umas partes para se ampliar. Só que ele ele só recortou e não tocou em cima disso, assim. Ele deixou os bancos de som separados, assim. E aí a gente tinha combinado de gravar alguma coisa com um amigo nosso, tá? O Igor do Estúdio Mita, o Igor Souza, grande parceiro nosso, gravou também o Negro do Humor pra gente. A gente tinha combinado de gravar no home studio do Wagner, né? Ele tinha acabado recém montado no estúdio na casa dele, estúdio ali. E aí a gente foi e tocou assim. O disco ele foi gravado num play só, assim, né? Preparou, tentou, apertou pra gravar. Eu nunca tinha ouvido também os samples. Na verdade, eu não tinha ouvido nem esse disco, nem conhecia esse disco do João Nogueira. E o Wagner também nunca tinha experimentado. E a gente foi meio compondo na hora, assim.
uma forma que a gente nunca tinha feito. Assim. A maioria nossas gravações são temas mesmo, que a gente vai pensando enquanto tema e vai pensando uma música do começo ao fim. Só que dessa vez a gente trabalhou como uma suíte mesmo, assim. Toda a separação depois em faixa foi uma coisa que aconteceu depois, a gente ouvindo e achando onde que dava para cortar, para ficar fácil das pessoas ouvirem também. Uhum. Mas a gente quando vai tocar essas músicas, a gente toca normalmente o disco inteiro, assim, que é muito mais fácil pra gente. Sim, eu imagino. E onde que vem, como que funciona para você, ou até para você e seus colaboradores, para achar esse ponto de equilíbrio entre uma improvisação, uma experimentação muito intensa e um projeto que você apresente para as pessoas e, como você falou, fique melhor para as pessoas ouvirem? Como que funciona assim para você encontrar esse equilíbrio? Eu nem sei se isso funciona, na verdade. Justo. Justíssimo. Na verdade, eu realmente eu individualmente não tenho uma elaboração muito grande em relação a como as pessoas vão receber o que eu estou fazendo, na verdade. Na verdade, raramente penso sobre isso, assim. Na verdade, eu percebo isso quando as pessoas me perguntam sobre isso, assim. Eu não tenho uma ideia pré-concebida de público, assim, porque eu acho que isso até subestimar, né, a acessibilidade das pessoas, né, achar o que o público pode achar, o que o público pode achar mais fácil. Sim, no caso do Boemia, né, nisso que eu disse, foi mais, sei lá, para facilitar a inserção em plataforma de som, né, porque se botar lá uma faixa de 50 minutos, vai ser difícil as pessoas ouvirem aquilo, né, então a gente cortou em faixas menores e tal. Mas realmente, eu não sei, eu nunca refleti sobre isso. Eu acho que isso acontece é porque tem uma coisa genuína sendo colocada ali, eu acho. Consigo pensar de outra forma as coisas que eu faço, assim. Sim. E sim, as colaborações elas têm que ser muito atravessadas por uma qualidade de escuta também, né? Porque senão, eu costumo falar, né, às vezes em workshops assim, em termos desse tipo de música, né, tem uma linha muito tênue entre o que pode ser um processo artístico e o que pode ser um processo terapêutico. Às vezes você vai tocar para as pessoas, elas não se comunicam com você, elas ficam tocando, mas ficam tocando no mundo delas, assim. Muito para dentro, né? Que aí eu falo, isso aqui virou terapia, né? Virou um ritual de ayahuasca, porque não está tendo uma comunicação aqui, está tendo um processo talvez de cura ou de conexão, está sendo muito íntimo, né? E aí, acho que quando a gente faz arte, a gente tem que fazer um processo que tem que ser atravessado por essa intimidade, mas ela tem que se comunicar com o que está acontecendo fora, né? Para ficar atento também aos pequenos milagres de som que podem estar surgindo e você não está ouvindo. Sim. E é interessante como você pauta essa, né, tentar encontrar para você esse meio. Eu também não acho que casa aos projetos que você faz ficar pensando sobre o que o público vai receber, não vai receber. Acho que essa é outra questão, tanto faz. Mas é interessante esse processo de você diferenciar realmente o que pode ser uma expressão, mais no sentido de, né, tá se expressando, como você falou, terapêutico, e do que, né, realmente ali tem uma construção, é uma coisa que já se direciona para outro lado. Ao mesmo tempo é difícil também, né, conseguir. Como você diria que você desenvolveu essa percepção de conseguir diferenciar o que para você é mais terapêutico? Porque até você deve ter também momentos que você está improvisando e que você percebe que às vezes, como você falou, você está fazendo uma coisa mais, né, ali interna. Como que você diferencia esses dois para você na sua experiência? Cara, acho que parece que é uma resposta meio óbvia, né? Mas é uma qualidade de escuta mesmo. Assim. E uma qualidade de escuta em trânsito, uma escuta sua consigo e uma escuta do que está acontecendo em volta. Assim. Eu, às vezes, faço concertos sozinho, assim, né? Solo, né? Sim. E só que eu percebo que... E acho que isso foi um dos momentos onde eu pude perceber isso, assim.
mesmo quando eu estou tocando sozinho, eu tenho que estar com uma escuta ativa ao que está acontecendo fora da minha própria dimensão, né, íntima, assim, né? Sim. Sabe? Porque mesmo tocando sozinho, eu não estou sozinho, né? Se eu estou tocando num ambiente, tem forças ali, tem energias que não são falando de espiritualidade, mas é atravessado por isso, mas tem uma energia, as pessoas têm frequências, né? Tem frequências do ambiente, a gente emite frequências, né? E a atenção, ela faz essas frequências vibrarem mais rápido, né? Isso elementos da neurociência mostram isso, né? Uhum. Então, tem todo um jogo de forças ali, né? Quando a gente está atuando e principalmente emitindo frequências, né? Que é o caso da experiência sonora, né? Além da sua própria frequência, você está emitindo uma outra frequência. Então, eu percebo que para você não entrar numa dimensão muito hermética mesmo, né? Você tem que estar ouvindo, né? E sentindo mesmo os seus canais abertos para receber, para perceber e para dar de volta, assim. Na verdade, é um trânsito, né, de energia, né? O som, né? Você emite um som, ele bate e volta para você e te conduz para emitir um outro som e instrumentos de sopro, por exemplo, que é uma coisa muito orgânica, né? Tem totalmente a ver com o meu tônus muscular, meu tônus mental, meu estado de humor no dia, na hora, no momento, né? Se eu me alimentei bem, se eu dormi bem, tudo isso para mim é parte do som, assim, né? Sim. Então, acho que essa dimensão espiritual, espiritual não, terapêutica, ela precisa ser muito bem conduzida, né? Ela tem que ser uma proposta, né? Acho que isso... Às vezes eu coloco essa comparação, as pessoas ficam ofendidas, mas não é uma escala de valor. Na verdade, são dimensões diferentes da experiência, Sim, né? Certamente elas se atravessam, né? Certamente elas se atravessam. Da mesma forma que às vezes eu falo que alguns artistas, né, somente da cena experimental, tocam por hobby, assim. Uhum. Não tocam pensando de um modo laboral dentro de uma economia política, né, pensando que se pode, né, e se deve poder ganhar seu dinheiro tocando esse tipo de música também, né? Tem muitos artistas que têm um emprego numa outra condição e ficam tocando essa música por hobby mesmo, assim, porque é uma coisa que também nutre, né, a experiência da pessoa, né? E também não tem uma escala de valor nisso aí, né? As pessoas que tocar é maravilhoso, né? Seja lá o que for, como for. Não, eu concordo que tem um valor, mas você vê muitas vezes da música experimental, né, um pouco dessa autoindulgência, vamos botar assim, em relação até o clássico evento que qualquer, seja um músico ou só alguém que escuta música experimental já foi, que as pessoas que tocam são as pessoas que estão na plateia, é um ciclo ali meio quase masturbatório, e eu não falo isso querendo ser pejorativo, eu falo como uma observação mesmo. Então, né, eu entendo o que você disse. Sim. Tem uma... Isso também acontece porque tem um recorte de classe sendo manifestado ali, né? Sim. São pessoas que provavelmente não vivem disso, algumas sequer trabalham, né? Tem liderança, então tem toda essa dimensão também. E eu acho que também isso tem a ver com várias coisas, né? Tem a ver também com a relação com a academia, muitas vezes, né? E também a pessoa tem que ter uma produção, né? É obrigada a ter uma produção e seja como for, ela vai ter que correr atrás disso tal, e às vezes tem bolsa, e precisa também tirar os seus recursos de uma performance musical, né? Não precisa pensar isso de um processo econômico e tal. São muitas dimensões aí. Realmente, não faço também nenhum julgamento de valor, porque né, é complexo de dizer, mas é interessante de se observar ao mesmo tempo. Não, é necessário. Também. Te perguntando assim, em relação, até para já meio que a gente ir fechando gradualmente, mas em relação ao futuro, não só o teu, tem uma pergunta, vai soar meio clichê, mas eu acho interessante, mas a gente está realmente em um salto de tecnologias bem interessante, com, né, toda essa onda de inteligência artificial e outras coisas. E
eu fico curioso como entidade criativa, como pesquisador, como pessoa que fez história, o que você pensa do futuro em relação a essa área artística? Se você tem alguma observação sobre, também não tem que ser nada muito... Enfim. Cara, eu não tenho refletido muito sobre isso, mas tá posto aí que estão vindo mudanças que são meio incontornáveis, assim. Eu não sei, acho que em algum momento a gente vai encarar uma saturação desse tipo de comunicação que a gente tem agora, né? De hipercomunicação, de hipercomunicatividade, de hipersaturação de informações. Acho que isso, em algum momento, chega no limite, porque isso está tendo um dano cognitivo muito grande para as gerações que estão desenvolvendo agora. Ou não, né? Também, talvez essa impressão seja também só um medo, né, da mudança. Mas, em termos criativos, acho que tem, assim, alguns recursos da inteligência artificial são assustadores, assim. Eu tenho dado umas oficinas, né, analisando, né, a relação da tecnologia com as ideias, com a imaginação, e é impressionante o que esses recursos, somente eu tenho visto muitos recursos musicais, né, de criar música. Sim. Inteligência artificial e de transpor música, de criar partituras, é uma coisa que realmente é revolucionária demais, assim. Mas acho que são os novos martelos aí, né? A gente tem que ver o que a gente vai fazer com esses martelos. Se a gente vai bater na nossa cabeça, vai ficar se batendo entre si, ou se a gente vai conseguir construir coisas com isso, né? Sim, eu concordo. Acho que o grande desafio é como se relacionar com essas tecnologias, né? Que também não são tão gratuitas assim, né? Eu estava lendo que os danos ambientais da utilização desses supercomputadores de IA são gravíssimos, assim. Eles consomem muita água para serem refrigerados e tal, né? Então, eu não sei, eu acho que a internet ela vai ter que passar por algum tipo de legislação para que ela não se torne uma ameaça para a gente, assim. A internet não, as tecnologias de modo geral, né? Sim. Mas isso eu vejo que ainda é algo muito tabu, né, nos discursos. Né? O pessoal ainda está na dimensão de encantamento, mas tem que perceber o devir disso tudo, né? Existe... Mas Diga, por favor. Não, mas eu não fico assustado, não. Eu acho que tem muita coisa potente e interessante acontecendo e muita coisa potente por acontecer, assim. Você se imagina assim, usando alguma ferramenta dessas num futuro próximo ou distante? Criativamente criativamente, sim. Até porque, né, de outras formas, eu acredito que todo mundo use um pouquinho já, né, certo, tipo, um chat GPT da vida já é difícil quem não aqui ou ali já perguntou alguma coisa para ele nesse ponto, né? Mas criativamente... Cara, não, eu tenho ainda tantos mistérios para investigar nos instrumentos acústicos, assim, que eu não me vejo muito implicado. Até, inclusive, eu só uso recursos eletrônicos digitais tocando no rádio Geastas. Quando eu vou tocar em outros projetos, raramente eu uso pedal. Ali se tornou uma coisa da linguagem que eu desenvolvi ali, junto com o Wagner mesmo, de criar essa cinema sonoro, assim. Mas eu ainda tenho muito para experimentar com os meus instrumentos. Porque você também trabalha com sample, né? Você tem um trabalho muito bom que é o Volátil, que acho que passou no Fresta, que trabalha com uma série de samples. E, claro, na rádio também tem um trabalho ali acerca do sample bem legal. E um trabalho de colagem ali no Volátil e de performando em cima daquela colagem, assim. Eu tinha mais uma prática maior de videoarte, assim, que eu dei ela retomar em breve, assim. Mas sim, eu gosto de usar esses recursos, sim, mas de uma forma bem pontual, assim, na minha performance, eu diria, ordinária, eu raramente uso, assim. E eu parto sempre dessa performance ordinária para depois, de repente, implementar com outros recursos. Mas eu não tenho tabu, não, se precisar usar e achar interessante. Caso um dia também, né, a oportunidade se apresente.
Acho que é isso, é um martelo, a gente tem que usar ele para construir coisas e interferência. Sim. Eu acho interessante ouvir de entidades criativas sobre isso, porque é difícil a gente julgar uma onda quando a gente está meio que na crista dela, né? Então, ouvir impressões de diferentes pontos de vista sobre esses assuntos me interessa. A gente vive numa era da hiperinformação mesmo, né? Hoje em dia, em questão de música, às vezes tem gente que é mais, assim, uma pessoa de marketing do que um artista, né? Hoje em dia eu acho que você precisa... eu digo assim, a música nesse ambiente um pouco mais mainstream, claro, mais popular, Sim. né? Mas você precisa saber tanto de marketing quanto você precisa de música. Isso eu acho que se aplica a várias outras, sejam formas criativas e até empregos, né? Sei lá, você tem psicólogos tendo que entender sobre marketing para poder conseguir, né, algum cliente. A gente vive em um tempo onde está tudo muito atravessado, né? Então eu acho interessante. Então vamos acabar sendo todos blogueirinhos e blogueirinhas, né, para trabalhar, né? Porque parece um pouco a solicitação dos tempos, assim. Exatamente, não. Isso eu acho assustador, na verdade, mais do que as IAs, assim. Eu também. Essa necessidade de você... Né? Porque existe um discurso que a internet traz uma horizontalização da propaganda e agora, né, você pode fazer o seu ad como uma grande empresa pode... mas né, a verdade é que isso ainda vai favorecer certas classes, etc., certas pessoas, certos monopólios, marcas e, enfim, cria-se um outro ambiente inóspito para se navegar, novo e com suas novas dinâmicas e que atualmente requer que todo mundo seja um pouco assim, né, ator de propaganda também, né? É uma loucura, mas eu não julgo, de novo, não faço nenhum tipo de julgamento moral acerca disso, porque, enfim, né, cada época com as suas mazelas, suas necessidades, mas são tempos estranhos. Eu sinto muita falta de um ecossistema jornalístico, de cultura, sabe, independente, de fato, assim, né? Quando a gente era adolescente, a gente tinha revistas, tinha programas, Sim. né? Eu tenho visto muito pouco isso, assim. Inclusive, eu entrei numa iniciativa junto com uma amiga e uns amigos aqui em São Paulo de fazer uma revista, né? Que é a meia página, é uma newsletter, na verdade, que traz uns artigos, assim, uns pensamentos, chama Meia Página. E aí, para nossa curiosidade, o evento de lançamento que a gente fez foi muita gente, assim, o que demonstra que tem um vácuo aí, né? Uma necessidade, um desejo das pessoas terem espaços de reflexão, de troca, e mesmo de divulgação, né? Eu acho que isso eu sinto muita falta, assim. Eu concordo. De não ter, a gente tem pouquíssimos, né? Tem aqui no Brasil, de cabeça eu penso no Fabrício Vieira, no site Freeform Free Jazz, o Wagner Pita também, que tem um blog que ele analisa e divulga essas produções mais experimentais, mas temos muito pouco, assim, né? E os artistas se relacionam muito pouco também com isso. Né? Tem. Infelizmente, essa parte meio né, da mídia, essa parte jornalística da música, ela está sendo muito utilizada, né, só como propaganda mesmo, né? Parece que metade de paga. Exatamente, metade dos reviews são pagos, não são nem reviews de verdade, né? Pra gente que é acostumado a ler, sei lá, uma crítica, não são críticas, elas são obras de propaganda, assim, já é um texto formado ali, não tem nenhum tipo de olhar crítico ou, sei lá, não destila a obra em nenhuma capacidade, de nenhuma forma. Ela é feita para alguém olhar e falar, 5 estrelas, vou atrás, sei lá, uma coisa assim. E, infelizmente, essa prática se tornou tão comum e os blogs, sei lá, essas entidades jornalísticas se tornaram tão mal pagas, né, que elas foram desaparecendo. E eu temo pelo cenário musical
assim, de internet, independente, depois até que rolou todas essas coisas com Bandcamp e tudo, parece que de uns anos pra cá, ele tá se movendo pra um lugar que eu não me parece melhor. Eu não gosto de ficar fazendo julgamentos assim, mas só não parece tão... É difícil ser otimista, vamos colocar assim. O Bandcamp era o último porto, né? E ele agora, né... Foi comprado por não sei quem, que vendeu para não sei quem, já está tendo toda uma ação de sendo desestruturado gradualmente. Agora o archive, né, .org vai também, né, sofrer um processo, que era outro bastião aí de uploads de música experimental, alternativa da internet, já há mais de uma década. Enfim, definitivamente é um cenário complicado nesse sentido. O Cepas também surgiu, e a rádio, esse programa, como uma iniciativa para ter mais conteúdo sobre esse tipo de coisa, sobre a cena brasileira musical, de todos os gêneros, assim, também. Ela é tão múltipla, tão plural, é tão linda também. A gente tem tanta gente fazendo coisa boa em todo tipo de coisa, que, infelizmente, essas pessoas se tornam reféns de, né, tentar fazer aquela divulgação própria lá, porque nem tem ninguém, não tem nenhum lugar, não tem uma plataforma, não tem um suporte para ela tentar, enfim, agregar. Rômulo, antes da gente terminar, quero perguntar se você tem alguma coisa que você quer divulgar, falar. Você falou do newsletter, se quiser falar como as pessoas podem encontrar esse newsletter também, se quiser falar de algum outro projeto que você tem vindo aí, por favor. Cara, antes queria agradecer, né, o convite para compartilhar essas ideias e falar um pouco dos meus processos. A meia página, né, ela tem uma página, a gente até uma piada interna nossa, né, que a página de Instagram dela é amei a página, né? Então a gente fica falando, nossa, eu amei a página. Boa. E aí, quem quiser dar uma entrada lá no @amei a página, a gente está sempre colocando por lá e é uma revista que a gente convida pessoas para escrever também. Então, quem tiver interesse também conhecer. E a newsletter, ela tá na plataforma Substack. Então, o endereço é 6p de pato, g de galo, .substack, ck.com, 6pg.substack.com. E aí os artigos estão lá, são sempre artigos curtos, assim. A ideia é sempre facilitar, né? A gente está tão hipersaturado de informação que a ideia é fazer propostas e reflexões bem concisas, assim, e que nos encontros e em outros processos a gente consiga trocar ideias sobre esses gatilhos, assim, sobre essas provocações, assim. E acho que eu tô sem nenhuma data, acho, nos próximos meses agora. Eu me lembro, assim, então não tem muito para divulgar, mas também acho que o público vai acessar esse conteúdo de diferentes formas, mas também quem quiser ouvir a discografia do Rádio Diáspora, a gente está com 12 discos lançados nas plataformas aí, estamos aí ganhando 0,60 quantos centavos do Spotify e teve o nosso Bandcamp também, por enquanto. Mas quem quiser ouvir, conhecer melhor esse som, eu também tenho a minha página no YouTube, também às vezes coloco umas coisas, né, Rômulo Alexis, no YouTube. E agradeço aí o interesse e espaço de partilha aí, muito necessário o trabalho de vocês. Contem comigo aí, se precisarem. Valeu, cara. Eu fico bem feliz aí da gente poder ter tido essa conversa. Eu ainda poderia ficar falando muito tempo, mas eu acho que a gente cobriu uns tópicos legais aí, passou por umas coisas que eu queria falar. Deu para cobrir um pouco da tua trajetória também. Por fim, a gente está querendo fazer uma lista com recomendações de qualquer coisa, livro, filme, álbum, e a gente vai disponibilizar essa lista e sempre pedir para as pessoas que participam, tá adicionando uma coisa. Você tem alguma coisa que você quer recomendar aí para a gente adicionar na lista? Eu vou recomendar o livro do Fred Moten,
foi lançado pela N-1 Edições, né, que é o Na Quebra, a estética da tradição radical preta. É um livraço, assim, de filosofia, de estética, de poesia, de história. É um petardo mesmo. Legal. Recomendo muito. E recomendar um disco que eu comentei aqui, chama Baden-Baden Free Jazz Orchestra, de 1969, Getting to Know Y'all, que tá no YouTube, tem também no Spotify, é um descasso, assim, esse disco que reuniu pela primeira e única vez artistas ali da ACM, né, Anthony Braxton, Lester Bowie e artistas da cena do jazz europeu também, na mesma performance. Pô, legal. Os dois estarão lá na lista, que a gente vai deixar tudo bonitinho. É isso aí, galera. Essa foi minha conversa com o Rômulo Alexis. Esse foi o primeiro episódio do Ouvido Pensante. Eu espero que vocês tenham curtido. Como eu falei, próximos episódios eu vou estar tentando melhorar a qualidade. Eu já tenho novas ideias de como estar gravando, né? É um work in progress. E assim como eu também não me considero um entrevistador, espero estar melhorando nesse quesito. É fácil se perder quando você conversa com alguém, principalmente alguém de uma área que você gosta bastante, e dá pra trocar referência e se perder nessa troca de referências. Ainda assim, achei que foi uma conversa muito estimulante e queria deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento ao Rômulo Alexis aí pela participação. Então é isso, galera, o Ouvido Pensante fica por aqui. Mês que vem eu trago uma nova conversa com alguém diferente e eu espero que você venha escutar, dar uma apreciada e apoiar. É isso aí. Até mais. 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 É isso aí.